Olá, terceiro ano. Vamos dar continuidade então às nossas aulas via videoaula. Hoje nós vamos então finalizar a frente 141 da apostila 3 de vocês, tá? Nós vamos ver então o módulo 17 e o módulo 18, que é um módulo bem curtinho. Vamos falar então sobre os mecanismos de transporte via membrana plasmática. Então vocês aprenderam na outra videoaula que pela membrana plasmática substâncias atravessam as nossas células, entram e saem das nossas células. E de acordo com a capacidade que a membrana tem de permitir que substâncias atravessem ela, nós podemos classificar então a membrana plasmática em 4 tipos, vamos dizer assim, de acordo com a sua permeabilidade. Membrana chamada de impermeável, é aquela que nada atravessa ela, nem soluto e nem solvente consegue atravessar a membrana plasmática. A membrana chamada de permeável, tanto soluto quanto solvente atravessa a membrana plasmática. A membrana chamada de seletivamente permeável é aquela que permite a passagem de a passagem de solvente e de alguns tipos de soluto. Essa membrana seletivamente permeável é a membrana plasmática nossa. A membrana plasmática das nossas células se classificam nesse tipo aí. E tem a membrana chamada de semipermeável. É aquela que passa o solvente por ela, porém nenhum tipo de soluto consegue atravessar ela. Para a gente poder falar sobre transporte via membrana, vamos prestar atenção então em 2 características que eu vou explicar a partir de agora. Nós vamos usar bastante esses termos ao longo dessa aula. O transporte via membrana, ele pode ser a favor do gradiente de concentração. O que significa isso? É quando a substância vai da onde ela está mais concentrada para onde ela está menos concentrada. A tendência é igualar as concentrações. Ou o transporte pode ser contra o gradiente de concentração. Se for contra o gradiente de concentração, a substância vai da onde ela está menos concentrada para onde ela está mais concentrada. A tendência é manter desigual, é não igualar as concentrações. E a segunda característica, esse transporte, ele pode ser com o gasto de ATP, energia, ou sem o gasto de energia, sem o gasto de ATP. Nós vamos começar primeiro, então, agora, falando sobre o transporte passivo. Existem 3 tipos de transporte passivo que nós vamos aprender: difusão simples, difusão facilitada e a osmose. Então vamos começar primeiro pela difusão simples. Turma, esses 3 mecanismos que nós vamos aprender de transporte passivo, qual é a característica dele? Primeiro, por ser passivo, não gasta ATP, não tem o gasto de energia. E a segunda característica, ele vai sempre a favor do gradiente de concentração. Ele busca igualar as concentrações dentro e fora da membrana plasmática. Tudo bem? Então vamos lá. Difusão simples. Característica mais importante da difusão simples é o soluto que se movimenta. É o soluto que vai da onde ele está mais concentrado para onde ele está menos concentrado, visando igualar as concentrações. Geralmente ele é um transporte lento. Só que, no entanto, existem algumas características que pode fazer com que esse transporte seja um pouquinho mais rápido, como, por exemplo, a polaridade do soluto, o tamanho do soluto, a distância que esse soluto vai percorrer. Tudo isso, então, são características que pode fazer com que esse soluto ele atravesse de maneira mais rápida a membrana plasmática. Lembra de uma coisa, na difusão simples, o soluto atravessa sozinho a membrana plasmática. Ele não tem ajuda de ninguém, não existe ninguém ajudando ele a atravessar. Ele simplesmente vai lá e vai cruzar, atravessar a bicamada lipídica para que ele consiga, então, passar de um lado para o outro. Um exemplo clássico no nosso corpo que ocorre a difusão simples é lá nos nossos alvéolos pulmonares, naquele fenômeno chamado de hematose ou trocas gasosas. Quando nós inspiramos, o ar cheio de oxigênio atravessa todas as vias aéreas, chega nos alvéolos pulmonares. Os nossos alvéolos pulmonares agora cheios de oxigênio, o oxigênio então, por difusão simples,
atravessa a bicamada lipídica e cai nos vasos sanguíneos. E o gás carbônico faz o caminho contrário. O gás carbônico está chegando com o sangue nos nossos alvéolos, então o sangue que está chegando lá está cheio de gás carbônico, que faz o inverso. Ele atravessa a bicamada lipídica, cai dentro dos alvéolos pulmonares e a gente então expira ele. Isso é o que nós chamamos de difusão simples. E agora a difusão facilitada. Difusão facilitada, o soluto também que vai atravessar a membrana plasmática. Só que agora o que diferencia ele da difusão simples é a velocidade do processo. Na difusão facilitada, o soluto atravessa a membrana plasmática de maneira muito mais rápida. Por que que isso acontece? Porque na membrana plasmática vai existir a presença de uma proteína chamada de permease. Essa permease, ela cria um canal de passagem para o soluto, facilitando como se fosse uma ponte de passagem para que o soluto atravesse a membrana plasmática, então, bem mais rápido do que se ele tivesse que driblar a bicamada lipídica, como ocorre na difusão simples. Nas nossas células, no nosso corpo, exemplo de difusão facilitada ocorre no transporte de glicose, no transporte de aminoácido, no transporte de alguns tipos de sais minerais. Por exemplo, a insulina, ela ativa essas permeases para que essas permeases criem canais de passagem para que a glicose, então, seja recolhida do sangue e guardada no interior das nossas células. Como que se descobriu que na difusão facilitada existia a presença dessas permeases? Num simples experimento que fazia o seguinte: pegava uma célula e acrescentava a ela maior quantidade de soluto e via que a velocidade do processo não era proporcional à concentração de soluto. A princípio, quanto mais soluto você colocava no meio, a velocidade de atravessamento desse soluto, ele era mais rápido. Só que, no entanto, a partir de uma certa concentração de soluto, a velocidade do processo se tornou estável. Por quê? Quando essa velocidade se torna estável, nós podemos dizer, então, que todas as permeases, elas estão saturadas. Todas elas estão ocupadas por solutos atravessando a membrana. Então, não adianta você acrescentar soluto, que a velocidade do processo ela não vai aumentar. Vamos só fazer um parênteses aqui, antes da gente aprender o próximo transporte passivo. Como diferenciar a difusão simples de facilitada? A diferença é que na difusão facilitada, o soluto atravessa a membrana com a ajuda de permeases, que criam um canal de passagem para eles. Na difusão simples, o soluto atravessa sozinho, ele vai driblando a bicamada lipídica para poder conseguir atravessar. Por isso que a difusão simples é um processo geralmente lento e a difusão facilitada é um processo mais rápido. E o que eles têm de comum também? Ambos são mecanismos de transporte passivo, sem gasto de ATP e vai sempre a favor do gradiente de concentração. Vamos então agora falar sobre o terceiro tipo de mecanismo, que é a osmose. Pessoal, na osmose agora, quem atravessa a membrana plasmática é o solvente, não é o soluto. Quando a gente fala de solvente, é a água. Então, lembra disso, na osmose, a água sempre vai do meio hipotônico, é aquele meio menos concentrado, para o meio hipertônico, que é aquele meio mais concentrado. Lembra daquela frase que eu falei para vocês lá no primeiro colegial? Na osmose, a água sempre vai do hipo para o hiper. Qual a tendência? Também é igualar as concentrações. Não tem gasto de energia também, tá? É um tipo de transporte passivo. Nós podemos dizer, então, que quando se trata de osmose, vai existir sempre uma solução hipertônica, que é aquela que tem a maior concentração de soluto por unidade de volume. Uma solução hipotônica é aquela com menor concentração de soluto. E existem as soluções
isotônicas. Nas soluções isotônicas, as duas soluções apresentam a mesma concentração de soluto. Então agora vamos estudar um pouquinho mais de detalhes sobre a osmose numa célula animal e depois numa célula vegetal. Vamos começar pela célula animal. Pessoal, a osmose da célula animal, ela tem uma característica importante, que é ela poder causar deformação nas nossas células. Então, se nós pegarmos, por exemplo, uma célula nossa chamada de hemácia, aquelas células do nosso sangue. As hemácias, elas são isotônicas em relação ao soro fisiológico, que é aquele soro 0,9% em massa, tá? Vamos pegar uma hemácia e mergulhar essa hemácia nossa em 3 soluções diferentes. Uma iso, uma hipo e uma hipertônica e ver o que acontece com ela. Vamos imaginar então uma hemácia mergulhada numa solução isotônica, no soro fisiológico. Se a hemácia e a solução têm a mesma concentração, então aí ninguém ganha e ninguém perde mais água que ninguém. A troca de água entre a hemácia e a solução é equivalente. O mesmo volume de água que entra, sai da hemácia. Agora, se eu mergulho uma hemácia numa solução hipotônica, imagina uma água destilada, uma água purinha que é uma água destilada. Agora, a solução, ela é hipo e a hemácia, ela é hiper. Então, essa hemácia, ela vai ganhar água. Ela vai inchando, inchando, inchando. E se esse ganho de água pela hemácia for muito grande, essa hemácia ela pode se romper, ela pode se arrebentar num processo chamado de hemólise. Rompeu, matou a hemácia, porque ela ganhou muita água. E agora vamos fazer o inverso. Vamos pegar uma hemácia nossa e mergulhar ela numa solução hipertônica. Imagina fazer uma solução de água com sal, com bastante sal. Mergulhar uma hemácia agora. Agora a hemácia é hipo e a solução de sal, ela é hiper. A nossa hemácia vai perder água, vai sair água da hemácia por osmose. A hemácia sai água e ela altera a sua forma também. A hemácia fica o que nós chamamos de uma hemácia ou uma célula murcha. Então, isso é característica de osmose nas células animais. Provoca deformação e até mesmo rompimento, morte celular por conta desse processo. Agora vamos pegar uma osmose numa célula vegetal. Gente, por que a osmose ela é importante na célula vegetal? Numa célula vegetal, ela é importante para mecanismos fisiológicos de manutenção da própria vida da célula. Por exemplo, o seguinte, as células, a raiz da planta, perdão, elas ficam sempre hipertônicas em relação à solução do solo. Se elas ficam hipertônicas, a água sempre vai do hipo para o hiper. Então, a nossa raiz, ela vai, por osmose, retirar a água do solo. A água espontaneamente vai sair da solução do solo e vai entrar na raiz, que é um mecanismo de sobrevivência. Entra na raiz, envia para o xilema e o xilema, então, manda distribuir essa água para o corpo da planta. Alimentos que são muito salgados, alimentos que são muito doces, eles também têm um tempo de conservação maior. Por que isso acontece com ele? Pessoal, o sal ou açúcar presente no alimento desidrata, retira a água por osmose do alimento. Um alimento praticamente sem água dificulta então a proliferação de micro-organismos nele. Cuidado! Na hemácia, numa célula animal, você vai ter então a deformação da célula e até mesmo o rompimento, a lise celular. Numa célula vegetal, esse fenômeno ele não acontece. Por que não acontece? Porque na célula vegetal, lembra, a gente tem externamente a membrana plasmática a presença de uma parede celular. Essa parede celular não deixa a célula vegetal se romper. Então vamos fazer igualzinho nós fizemos com uma célula animal. Vamos pegar a célula vegetal e mergulhar ela em 3 soluções diferentes: iso, hipo e hipertônica. Então vamos começar então primeiro uma hemácia numa solução isotônica. Pessoal, numa solução isotônica,
a troca de água entre a célula e o meio são equivalentes. O mesmo volume de água que entra, sai. Nesse caso, nós dizemos que a célula ela está flácida. Agora vamos mergulhar a nossa hemácia numa solução hipotônica. Quando você mergulha uma célula vegetal numa solução hipotônica, a princípio, a entrada de água nessa célula é muito maior do que a saída. Então, essa célula vai ganhando muito mais água do que perdendo. Ela vai, vamos dizer, entre aspas, inchando. Quando ela chega no seu volume máximo, sem se romper, a parede celular agora começa a exercer uma pressão contrária à entrada de água. Quando a célula agora está no seu volume máximo, que ela é chamada de célula túrgida, agora as trocas de água entre o meio e a célula, eles são equivalentes, porque a célula atingiu o seu volume máximo, sem sofrer um rompimento celular. O mesmo volume de água que entra é o mesmo volume de água que sai. E agora numa solução, se nós mergulharmos uma célula numa solução hipertônica. Turma, numa solução hipertônica agora ocorre o inverso. A nossa célula vai perder muita água. A célula é hipo e a solução é hiper, então ela vai perdendo água. Ela perde água de tal forma que a membrana plasmática ela se desprega e ela fica presa em apenas alguns pontos da parede celular. Quando a célula ela está dessa forma, sofreu retração da membrana plasmática, presa em alguns pontos da parede celular, nós dizemos que a célula ocorreu um fenômeno chamado de plasmólise, ou que a nossa célula está plasmolizada. Só que é possível reverter esse processo. Se nós pegarmos uma célula plasmolizada, mergulharmos ela numa solução hipotônica, essa célula começa a ganhar água e ela volta então ao seu estado normal. O inverso da plasmólise é o processo denominado de deplasmólise. Turma, então com isso nós finalizamos o módulo 17, que é falar sobre os mecanismos de transporte passivo. Agora o módulo 18, que é bem pequenininho, que é falar sobre o transporte ativo. Turma, transporte ativo é tudo o inverso do passivo. Primeiro, gasta ATP, gasta energia. Essa energia é produzida lá nas mitocôndrias pelo processo chamado de respiração celular. E ele vai sempre contra o gradiente de concentração. Ou seja, a tendência não é igualar os dois lados. Exemplo característico, nós vamos ver mais detalhes lá em fisiologia humana. É a bomba de sódio e potássio que ocorre nos nossos neurônios, nas nossas células nervosas. Nesse processo, existe uma proteína localizada na membrana plasmática. Essa proteína, gastando energia, ela faz o seguinte: ela recolhe do lado de dentro da membrana plasmática o íon sódio e joga o íon sódio para fora, de tal forma que externamente a membrana plasmática a concentração de sódio é muito maior do que a de potássio. E ela faz o inverso com o potássio. Ela vira para fora, recolhe o potássio do lado de fora, vira para dentro da membrana plasmática e joga o potássio dentro da membrana plasmática. De tal forma que o potássio fique muito mais concentrado dentro do que fora da membrana plasmática. Só isso de transporte ativo, porque como eu falei para vocês, lá em sistema nervoso, eu vou então detalhar para vocês essa bomba de sódio e potássio. Tudo bem então, pessoal? Bons estudos, qualquer dúvida é só me procurar, tá bom? Um abraço!